Mais uma vez, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do debate sobre o Orçamento do Estado, que a TVI 24 está a realizar esta noite nas instalações da Deloitte, no centro de Lisboa. É um debate que já teve uma primeira parte, onde conversámos sobre a fiscalidade, e agora vamos olhar para as consequências macroeconómicas do Orçamento do Estado para o ano em curso. Apresento mais 4 convidados. Jorge Marrão é presidente da Missão Crescimento e sócio da Deloitte. João Salgueiro, economista. José Manuel Fernandes, empresário da Fresit. E ainda António Saraiva, presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Boa noite aos 4. Comigo para moderar este debate está também o jornalista António Costa. Boa noite. Primeira pergunta para Jorge Marrão. Este Orçamento do Estado é um incentivo, é amigo ou não do crescimento económico? Boa noite, Carla. Há 16 anos que os políticos nos dizem que o orçamento vai servir para fazer crescer a economia. Há 16 anos que isso não acontece. Portanto, este orçamento não é exceção. Aliás, este orçamento é resultado de uma disputa eleitoral muito conflituosa. Ele nasce numa ressaca eleitoral e percebe-se isso. Se nós olharmos para o relatório do orçamento com algum cuidado, o que nós verificamos é que é um orçamento que tenta, no fundo, cumprir um contrato eleitoral. Ele, nisso, é um orçamento sério, porque faz esse cumprimento. Mas, por outro lado, percebemos que é um orçamento que não vai resolver o problema do crescimento. Eu, aliás, estava aqui serenamente a ouvir o debate do primeiro painel e estava a ouvir falar muito em IRS e estava-me a lembrar que, por trás do IRS, tem que haver empresas que empreguem pessoas, tem que haver empresas que façam gerar rendimento. E a nossa solução, a solução do país, passa muito por nós resolvermos o problema da economia do lado empresarial. Os políticos têm criado orçamentos que têm, no fundo, levam a que as tecnicalidades, onde é que se vai cobrar mais impostos, como é que se vai cobrar mais impostos, como é que o vamos fazer, e esquecem-se que, se calhar, o essencial neste momento é resolver o problema do crescimento. E, nessa medida, eu acho que não é um orçamento que resolve esse problema. E, por outro lado, não tem e não poderia ter, e a isso, obviamente, temos que dar o benefício a este governo, não poderia ter, não tem uma visão, se quisermos, estratégica de reorientação da economia, e, por isso, eu diria que é o orçamento possível. António Saraiva, ouvimos, e acabamos de ouvir agora, Jorge Marrão a falar nos 16 anos de promessas de crescimento económico em sucessivos orçamentos. E percebemos que o crescimento, de facto, é muito limitado, para não dizer outra coisa, até com recessões. Mas também ouvimos, durante muitos anos, os empresários a pedir mais e mais flexibilidade, a insistir nas mesmas reivindicações. Tivemos, recentemente, um programa de intervenção externa, com mudanças importantes, nomeadamente na área laboral, na área da flexibilidade. Mas ainda há dias eu tive a oportunidade de ouvir falar em troca e em substituição entre emprego precário e desemprego, dizendo que é preferível o emprego precário. Insiste na flexibilidade do trabalho. Os empresários também não deveriam mudar esse discurso e passar para uma segunda fase, digamos assim, sobre digamos, o contexto económico e laboral do país? Boa noite. António, quando me ouvi dizer que é preferível ter emprego a termo do que ter desemprego, também me ouviu dizer que é preferível ter emprego a termo com regras e com respeito do ser humano, coisa que lamentavelmente por vezes não ocorre. E mantenho, é preferível ter emprego mesmo que a prazo do que ter desemprego. Sobre o capital de queixa dos empresários, eles mantemos esse capital de queixa e não foi porque alteraram algumas regras laborais que a envolvente em que desenvolvemos as nossas atividades económicas, as várias atividades, se alteraram. Porque, como ouvimos no debate anterior, a política fiscal continua a não ter previsibilidade. Não é amiga do investimento. O crescimento económico é anémico, não só em Portugal, como na Europa. O investimento caiu substancialmente. O ano passado, primeiro trimestre, ainda crescemos 8,6, 5,2, 2, 0
menos 0,9. Talvez pelo contexto político também, e pela indefinição António, por política. uma série de aspectos, porque de facto os empresários, apesar de tudo, na minha opinião, deram provas. Nós não estamos permanentemente, ao contrário do que nos acusam, de mão estendida para as benesses do Estado. Não? Porque para isso... Não, António, não estamos, porque veja o aumento das exportações, veja, apesar de tudo, a resiliência, a sobrevivência de muitas empresas, aquelas que o Jorge Marrão dizia, que continuam a criar emprego, continuam a gerar riqueza, apesar da envolvente adversa em que nos movemos, apesar destes orçamentos que não estimulam a atividade económica, mesmo assim, os empresários mantêm emprego, em alguns casos até o melhoram, continuam a pagar os seus impostos, aumentam as exportações, temos excelentes empresas, porque lamentavelmente também só damos conhecimento de situações piores. Nós temos excelentes empresários. À minha direita está um caso que é um bom exemplo. Mas temos outros. Eu visitei com o Sr. Presidente da República o ano passado, com Cavaco Silva, um conjunto de excelentes empresas que lamentavelmente o país nem conhece. São líderes mundiais nos seus produtos. Temos, apesar de tudo, excelentes exemplos. E não estamos de mão estendida ao Orçamento do Estado. Se tivéssemos uma envolvente melhor, se tivéssemos uma política fiscal mais amiga do investimento, se tivéssemos uma justiça que funcionasse, se tivéssemos uma burocracia que não asfixiasse o desenvolvimento económico, Mas deixe-me centrar na então questão... teríamos, seguramente, melhores empresários, mais empresas e maior criação de riqueza. Antes de ouvirmos este bom exemplo de que fala, e é um ótimo exemplo, é a Fresit, gostava de lhe perguntar se Portugal precisa de continuar a flexibilizar a lei laboral. As leis laborais hoje já não são um impedimento ao desenvolvimento das empresas. São, sim, aquilo que lhe disse, um correto funcionamento da justiça, menos burocracia, e por isso louvamos agora a retoma do Simplex, uma previsibilidade, porque a par da carga fiscal, uma previsibilidade fiscal, isso sim são motivos que promovem a atividade empresarial. As leis laborais, com aquilo que já se obteve, com a reforma que já se conseguiu. E se as empresas conhecedoras dessa legislação a souberem, porque lamentavelmente ela foi produzida em catadupa e muitas empresas não sabem o que têm hoje à sua disponibilidade, o que está disponível para agilizar e melhor as relações de trabalho, se as empresas incorporarem a atual legislação de trabalho. É evidente que há sempre margem de progressão, mas não são as leis de trabalho hoje que limitam o desenvolvimento das atividades económicas. José Manuel Fernandes é presidente da Fresit, uma grande exportadora, mais de 70% a 80% da sua produção é para exportação. Tem uma posição, diria, privilegiada. O que é que falta às empresas portuguesas para terem o perfil que tem hoje a Fresit? São questões legais ou é a qualidade da gestão e a qualidade dos empresários portugueses, se quiser até a ambição e a capacidade de risco? Boa noite a todos. É uma questão difícil, porque me põe a julgar os outros. De facto, eu parto de um princípio que é o poder de nos mobilizarmos e de obter resultados e sermos vencedores nos nossos projetos empresariais depende essencialmente de nós próprios. Não depende dos outros. Quando diz não depende dos outros, não depende do Estado. Absolutamente, não depende do Estado. O Estado tem que ser um elemento facilitador e tem que ter um papel também no contexto dos outros Estados, enfim, dentro do espaço até da própria União Europeia. Não queremos de maneira nenhuma sentir-nos mais prejudicados do que outros são, portanto, são facilitados por políticas de incentivo ou políticas de desenvolvimento do conhecimento, de relações, portanto, de ativos intangíveis que são necessários às empresas para serem mais competitivas. Portanto, a nossa visão é que nós, por exemplo, hoje temos um potencial, respondo-lhe indiretamente, nós hoje temos um potencial extraordinário que, derivado a termos práticas de políticas públicas em relação à nossa economia global, um sistema feudal, é assim que eu o considero, pelos entraves que criamos a nós próprios. Acontece que
Temos um potencial extraordinário nas 28 mil empresas exportadoras. E o Estado, enfim, o Ministério da Economia, as políticas públicas não tiram partido deste potencial que está ali, porque já tem um caminho feito dentro do modelo aquilo que deve ser o modelo das empresas nacionais, que é uma componente forte nos mercados externos. Isto é histórico, é a nossa gênese como povo. Partilhamos sempre a nossa ambição para fora das nossas fronteiras. Há uma coisa que é importante realçar, que vem da economia real e que nos ensina no dia a dia. É que a transição que muitas empresas tiveram que fazer e que estão a fazer o caminho de se voltarem para os mercados externos, isto durante o período do programa de ajustamento do anterior governo, acontece, só começam a ter alguns resultados agora. Não há hipótese. A transição do mercado doméstico aos mercados externos, o mínimo de adaptação, 2 anos, para conquistar esses mercados e começarem, de facto, a fazer caminho, a trilhar caminho já obtido anteriormente e resultados. De maneira que as 28 mil empresas exportadoras têm uma estrutura débil, mesmo assim, porque cerca de 58% têm menos de 10 colaboradores ou 12 colaboradores. Sim. Por sua vez, também a estrutura também é frágil, porque uma grande percentagem está maniatada perante as suas exportações, estão tituladas a 2, 3 clientes, que isto é péssimo em termos de estratégia. Portanto, há aqui muito a fazer. Portanto, este orçamento, para concluir, ajuda a mudar essa realidade ou não? Não ajuda. Isto depende do empresário, depende das empresas, depende da visão estratégica e depende da escola empresarial. Isso é fundamental, uma grande mobilização das nossas escolas de gestão, é uma mobilização das nossas associações setoriais, é uma necessidade extrema de congressos à porta fechada, em que os empresários se encontram sem os mídias estarem presentes para dizer verdades uns aos outros. Dizem poucas verdades uns aos outros? Dizem poucas verdades uns aos outros? Muitas vezes há verdades e há afirmações entre nós em que há quem faça referência. Lá está aquele porque tem a vida facilitada ou assim ou assado. E muitas vezes encontram aí uma desculpa para, de facto, não trilharem um caminho e não verem, muitas vezes, enfim, as dificuldades que eles próprios estão a tecer a si próprios no seu caminho. Mas são práticas que eu, como empresário alemão, e também tenho temos também empresas na Alemanha, nós sabemos que é assim que se pratica. Há um estilo, uma forma de abordagem em que os empresários se equacionam as suas dificuldades dentro de uma atmosfera de objetivos, de ambição e de ânsia de atingir esses objetivos. Isso faz-se numa disputa, faz-se uma concorrência salutar entre empresários. E nós precisamos desse ambiente. Esse ambiente é salutar. E de maneira que não estamos empurrados todos para o mesmo lado pelas dificuldades, mas estamos empurrados todos para o mesmo lado no meio de desafios. Isso é que é importante. Isto estimulará, com certeza, o aparecimento do reforço da qualidade da classe empresarial para ambicionar serem visionários perante projetos com mais capacidade de serem vencedores no âmbito dos mercados internacionais, da globalização, e nós vemos isso que é uma necessidade. Não temos outra hipótese senão caminhar para o exterior. As empresas, mesmo pequenas empresas, neste momento, eu também dirijo uma pequena associação regional, pequena não, passa a expressão, tem 700 associados ativos, é a EBA, a Associação Empresarial de Baixo Ave. Estamos neste momento a mobilizar as pequenas empresas, a descomplexá-las, a dizer, vocês têm produto, têm capacidade de ter produto e serviço para ir para além das fronteiras e transportarem e terem, de facto, cadeia de valor distribuída lá fora. De maneira que é isto que o país precisa. O país, a nível das nossas empresas, precisa de renovar o seu tecido empresarial, necessita de ter objetivos mais sublimados em relação aos projetos empresariais. Precisamos mais empresas, precisamos de escola à saída das nossas universidades, de empreendedores, mas não é aquilo que andam a fazer, que é a cantiga do empreendedor. Nada disso. É dizer a jovens que estão no último ano, dar-lhes a oportunidade de mostrar-lhes o espectro de onde a economia das segundas áreas, portanto, a economia secundária, onde há oportunidades impressionantes
no âmbito dos bens transacionáveis, explicar-lhes o que é que são os bens transacionáveis, que criam valor em cascata, que transportam consigo sempre a criação de emprego, a criação de mais valor. E isto é importante para formar os novos empreendedores. E estas coisas, por isso é que eu digo e referi ao princípio que temos uma economia com contornos de feudais e que é difícil quebrar certas barreiras. E temos que as quebrar, não há hipótese. Nós, para alimentarmos a ambição que queremos e que toda a gente quer atingir um nível de qualidade de vida de toda a nossa sociedade, eliminar o diferencial entre classes só com geração de riqueza. Diria que isso e essa não é um faz-se através orçamento... de novas empresas e tecido empresarial fortalecido, saber para onde quer ir e fazer um trabalho, portanto, sustentado. Diria que isso não é um orçamento de um ano, isso é um orçamento de uma década. João Salgueiro, Claro. Estamos a discutir orçamento, mas também num contexto muito particular do setor bancário. Eu não resisto a perguntar-lhe o principal risco da economia portuguesa, não apenas em 2016, obviamente, mas são os problemas que o orçamento não resolve, ou os incentivos que não cria, ou é um sistema financeiro ainda a recuperar de uma situação ainda difícil e de uma digestão de problemas e de crédito mal parado que ainda não está totalmente feita? Não, o nosso problema é o problema do país, basicamente. É um país que não tem ambição. Pode haver pessoas que tenham, mas o país não tem. Nós temos oportunidades desperdiçadas, ia dizer todos os anos, mas podemos dizer todos os meses. Não há mal nenhum, até devia ser, a obrigação de todos temos uma visão de ter a melhor qualidade de vida europeia e não temos. Mas para isso é preciso que nos organizemos para criar tanto valor como esses países criam. E isso passa ao lado de nós. Este orçamento não é uma tradução de um desígnio nacional de progresso rápido que estava ao nosso alcance. Nós podíamos pôr o país a crescer a níveis de 4, 5% ao ano, como fez a Irlanda. Temos mais condições que os irlandeses tinham naquela altura. Mas porquê que não o fazemos? Porque não fazemos. Mas porquê? Diga, porque, vamos ver, este governo... Mas tem alguma o dúvida? Partido Está a fazer uma Socialista- pergunta que já sabe a resposta? Não, ou... quero saber a sua resposta. Este governo... Não, a minha resposta é que não se faz o governo porque- PS Não, chegou quer com dizer, um nós programa eleitoral e, na verdade, assume que cumpre esse programa eleitoral. E acha que o programa é para desenvolver o país? Está convencido disso? Não, gostava de o ouvir sobre Não, isso. mas estava a fazer uma pergunta que não tem sentido. Qualquer cidadão aí com menos literacia percebe que esse não é o problema que estão a querer pôr o país a funcionar. Acha que é? O que é que este orçamento resolve? Olha, Ou o porque é este que vêm para orçamento cá traz? agentes de promoção e de oferta turística, vêm para cá, correm para Portugal? Não é só a crise do Mediterrâneo. Nós temos condições que estamos a aproveitar agora. Mas leva, às vezes, anos a decidir um projeto turístico. Podia andar muito mais depressa, não é? Agora, há essa ambição em relação à indústria, em relação à agricultura? Não. É um mundo dos trabalhos, é um calvário nas relações com a administração pública. Nós tivemos progressos gigantescos na agricultura, na indústria, no turismo, mesmo em exportações de serviços. Estamos a criar centros de competências em Portugal a bom ritmo. Sim. É mais barato ter um centro de competências em Portugal do que na Alemanha, portanto, temos todas as condições para isso. A mão de obra é a mesma. Cá a qualidade de vida é melhor em termos do clima. Portanto, porquê é que nós não temos mais ambição? Porque estamos, uma grande parte da nossa educação, uma parte da nossa mentalidade, da comunicação social, da maneira como funcionam as escolas, é de uma lógica do século XIX, não é do século XX. E como é que se Nós muda ainda isso? pensamos que há fronteiras. Não há fronteiras. As pessoas e as empresas vão para os sítios onde têm melhores condições. Se tiver a decidir quando é que vai ser a localização de uma nova empresa sua, não vai decidir sem fazer uma análise comparativa. Porquê é que veio para cá a Auto Europa? Porquê é que a Opel se foi embora? É fácil ver. Nós não estamos a queixar-nos das consequências da política que temos e não das causas da política que temos. Tem havido grandes manifestações em Portugal há 4 anos, há 5 anos. Mas era contra as consequências, não era contra as causas. Então, acham que o mundo não mudou quando caiu o muro de Berlim? A Europa não passou de 12 membros para 28 membros? A Alemanha não decidiu a reunificação sem ouvir a União Europeia? A China não entrou nos mercados? Todos os países do terceiro mundo e do mundo, mesmo países com governo comunista como o Vietnã e a China, têm economia de mercado e nós ainda continuamos a discutir se o mercado vai existir ou se não vai existir? Quer dizer, eu não consigo perceber